Vamos começar pelo básico. Afinal, o que é a sociedade? O que é o social? Alguém se arrisca? De tudo que vocês já viram até agora, o que vocês acham que é a sociedade? O que é o social? Comunidade. Quem? Aonde? Comunidade, um grupo Comunidade. de pessoas. Uma comunidade. Quem mais chuta? Hã? Conversação, conversa. Perfeito. O que mais? Um conjunto de relações entre indivíduos. Somos nós. Tem um monte de definições, né? Mas aqui a gente vai para a definição básica. Vamos lá no dicionário e é o seguinte: uma sociedade é um agrupamento de seres que vivem em estado gregário. Ou seja, nós vivemos em bando. Não tem jeito, nós somos sociais. Nós não somos uma espécie que vive isoladamente. A gente vive junto. Tanto é que quando... E eu me lembro agora, já estou velha, já não saio mais, coisa e tal, mas quando eu era jovem, pô, o barato era ir num lugar que tivesse muita gente, né? Ninguém ia para o boteco que não tinha ninguém. Ou dançar com uma danceteria que tinha meia dúzia, não tinha graça. A graça era ter aquele monte de gente. Então a gente é gregário, não tem jeito. E o social, na verdade, ele é um fenômeno. É um fenômeno que acontece na sociedade. E como disse o Bruno Latour, ele está diluído em todos os lugares e ao mesmo tempo em nenhum lugar. E aí uma coisa muito interessante, que o social deixa traços, deixa rastros. Então isso que está acontecendo com a gente neste exato momento é um social. E vão ficar disso um monte de traços na memória de cada um de nós, com documentos e coisas que a gente vai escrever na rede sobre isso e etc. Então vai deixar um monte de rastros. Análise de redes sociais tem a ver com ir atrás desses rastros e ver que estruturas eles formam, digamos assim. É uma espécie de arqueologia, porque quando a gente fala em analisar alguma coisa, os dados que a gente pega para análise são sempre dados antigos, principalmente quando a gente vai ao banco de dados. Então, um processo meio arqueológico, aqui exagerei, né? Mas de busca de dados e de compreensão dos fenômenos sociais que aconteceram naquele determinado grupo. Já dizia Gabriel Tarde, na década de 1960, que o social não é um domínio de realidade, mas um princípio de conexões. Então, o social é a dinâmica, é o fenômeno que acontece quando duas pessoas conversam, digamos assim, uma com a outra. Se a gente fosse traduzir essa ideia num gráfico, a gente chegaria em alguma coisa parecida com essa. Temos aqui a sociedade humana, 6 bilhões de seres humanos, 7, na verdade. E o que nos mantém todos juntos é a troca de informações. A informação que flui entre um ser humano ou outro. Cada um com o seu jeito, com a sua personalidade, com o seu ponto no espaço-tempo, mas apesar disso, somos todos redondos, eu diria assim. Somos redondos porque todos nós processamos informação, geramos conhecimento em função desse processamento de informação, nos adaptamos e evoluímos. Isso é comum a todos nós. E aqui é um gráfico típico
da complexidade, da teoria da complexidade, que representa a emergência. Então, da interação entre os indivíduos no planeta inteiro, emerge esse todo que a gente chama de sociedade humana, que é a rede-mãe, que por sua vez influencia cada um dos indivíduos aqui embaixo. Então, uma via de mão dupla. É importante olhar o geral e é importante olhar aqui as microinterações que ocorrem entre os indivíduos. Quando a gente fala numa cidade, é a mesma coisa. Ora, o que é uma cidade? São pessoas que se relacionam entre si, que moram num determinado espaço geográfico. Isso é uma cidade. Se convencionou chamar de uma cidade. Um outro aspecto, uma cidade, o que é? Você tem instituições públicas, instituições privadas e as organizações de terceiro setor. E as pessoas estão numa ou estão noutra. Você pode olhar por ali, quando você fala a prefeitura. Ora, o que é a prefeitura? É um prédio? É um endereço? Ou são as pessoas que trabalham na prefeitura? Quando a gente fala a IBM lá em São Paulo, a IBM fica na rua Tutóia, todo mundo conhece aquele prédio da IBM, um pretão lá. E aí todo mundo, onde é a IBM? Lá na Tutóia. Sim, se você tirar as pessoas de dentro do prédio e colocar no outro lugar, para onde vai a IBM? Está lá no prédio? Não, a IBM é uma rede de pessoas. Ou qualquer tipo de empresa é uma rede de pessoas. A gente está falando de rede de pessoas. Numa rede, a função de cada componente, ou a função de cada um de nós, é transformar e ser transformado. Então a gente transforma quando qualquer um entra em contato com a gente e a gente é transformado também. Então a informação flui, cada um pega a informação, processa essa informação, transforma em conhecimento, e a informação, esse conhecimento volta para a rede novamente como informação, e é desse fluxo contínuo que emerge tudo. Como está todo mundo conectado, qualquer impacto ou qualquer coisa que aconteça na rede reverbera. Mas a reverberação nunca é uniforme. Vai depender do estado de cada pessoa e da forma como as pessoas estão relacionadas. E aí é muito interessante porque, vejam, se eu recebo uma informação hoje, que eu estou em estado calmo, etc e tal, eu processo de uma forma. Se eu recebo informação quando eu estou em estado estressado, coisa e tal, a minha compreensão dessa informação vai ser completamente diferente. Então eu nunca posso garantir que a minha informação vai trafegar da forma como eu achava que devia. Conhece aquela história, a informação sofre decoerência, quando ela salta de um nodo para outro. Falando em português mais claro, todo mundo já ouviu falar de telefone sem fio. Esse joguinho demonstra bem a história da decoerência da informação. Então, eu solto uma informação aqui, eu digo carroça. E aí cada um vai imaginar um tipo de carroça diferente, de acordo com o seu banco de dados. Então, a fluição da informação da rede, ela é influenciada pelo estado de cada nodo, pelo estado dos indivíduos. Nunca é uniforme e você... Nunca é uniforme e é muito difícil de prever que tipo de informação vai ou não reverberar na rede e se tornar um novo esquemata. A gente vai ver isso mais adiante. Cada nodo, a gente não se conecta aleatoriamente. Nossa conexão não é aleatória com as pessoas.
A gente escolhe as pessoas com as quais a gente quer trocar informação, com as quais a gente quer compartilhar. Então, você se aproxima, isso não quer dizer que eventualmente você encontre uma pessoa que nunca tinha pensado em encontrar, enfim, mas você de qualquer forma faz a opção de trocar informação com aquela pessoa. Então, isso não é aleatório, existe intenção por trás de cada nodo. É essa a intenção que acaba criando a rede.